Quando você se sentir um idiota, lembre-se que o Lula liberou 12 bilhões em emenda, um monte de cargos, e os senadores pegaram o dinheiro e votaram contra. Gente, eu não sei como vocês reagiram ao dia de ontem, porque eu fiquei exatamente como os senadores após a abertura do placar da votação. Vocês notaram que rolou um delay ali pra galera entender que tinha ganhado? Eu vi que a gente tinha ganhado, mas eu não assimilei na hora, porque eu fiquei tipo, ganhamos? Sério, nós ganhamos? Tem certeza que ganhamos? Juro pra vocês que momentos antes da votação, um senador me disse que tínhamos chance e o outro me disse que o clima no plenário já era de velório. O que eu odiei ouvir, porque eu tava conformada, e aí os caras me encheram de esperança e eu tive que refazer meus planos pra dormir no chuveiro pra ninguém me ver chorando depois. E aí, quando saiu o resultado, eu gritei 20 palavrões, o que me tornou fluente em xingamentos, e eu nem sabia que eu era fluente. Mandei áudios berrando em uns 8 grupos de WhatsApp, eu ri igual o Coringa, eu andei de um lado pro outro e depois eu sentei e fui comer um pedaço de queijo. E nem é força de expressão, eu realmente fui comer queijo. Porque eu não sabia como reagir à rejeição do Messias, porque a rejeição de uma indicação nunca havia acontecido nos últimos 130 anos. O que aconteceu ontem foi histórico. E os piores, melhores e mais épicos momentos é o que você vai ver agora. Bora lá? Galera, antes do vídeo começar, deixa um like, porque de fato, quanto mais like e comentário no vídeo, mais a plataforma entende que ele é relevante e o distribui. Bora então ajudar a distribuir esse vídeo, que nada mais é do que tripudiar na dor alheia. Pronto, falei. Portanto, contribua para essa causa. Combinado? Tá, vamos começar. Eu desejo-lhe sucesso e no dia que vestir a toga, eu lhe peço que não se esqueça dos amigos que fez nesta caminhada, que foi brilhante e que tenho certeza que sairá coroada de êxito no dia de hoje. Vai a minha confiança plena. Soraya nos proporcionou duas coisas no dia de ontem. A primeira foi essa revelação. Não esqueça dos amigos quando virar ministro. Uma fala bizarra. Porque nos leva a pensar que rola uma reciprocidade, né? Tipo, eu votei em você, eu fui sua amiguinha, então não esquece de mim, qualquer coisa. E o outro momento foi a cara da própria Soraya após a rejeição, que foi um momento absolutamente cinema. Rejeitado pelo plenário do Senado o nome de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal. Messias foi indicado pelo presidente Lula, foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça depois de 8 horas de sabatina e agora acaba de ser rejeitado aqui pelo plenário. Ele foi rejeitado por... Gente, que cena mais satisfatória. Antes de chegarmos no ponto de que quem diria que censurar a galera e defender a agulha cheia de sal em coração de bebê de até 9 meses daria ruim, né, Messias? Quem poderia imaginar uma coisa dessas? Tivemos momentos em que Messias foi questionado sobre várias coisas. E aqui eu peguei só os piores momentos para quem não assistiu ter uma pequena noção do show de horrores que foi. Ao tentar explicar a censura distribuída pela AGU a pedido da Erika Hilton sobre pessoas que criticaram o PL da misoginia, o Messias disse isso aqui. Problema que foi colocado. A própria plataforma entendeu por retirar os conteúdos porque avaliou que os conteúdos violavam os termos de uso da plataforma. O papel da AGU foi apontar os riscos jurídicos. Mas a plataforma tomou por si, a partir dos seus termos de uso, de que aqueles conteúdos violavam os termos de uso. Portanto, é uma questão que fica aqui para reflexão. Oi, gente, aqui eu ri, porque o Messias quis nos convencer que o governo enviou uma notificação extrajudicial às plataformas para derrubarem postagens e que a plataforma viu aquilo e falou: gente, obrigado, governo, não tinha visto, você está absolutamente certo, deixa eu apagar aqui. Você salvou a democracia.
Mas a real é que o Google e o Telegram já foram parar em inquéritos e foram investigados por se posicionarem contra a regulamentação imposta pelo governo, sabe, das redes sociais. O Twitter foi banido do país. O que rolou não foi uma concordância, foi medo das plataformas de sofrerem perseguição política por se recusarem a censurar as pessoas a mando do governo. Na minha humilde opinião, é claro. Agora, no próximo vídeo, veremos o Messias defendendo o STF, dizendo que a corte não tá fugindo da discussão e nem apelando com as críticas, não, tá? E ele fez isso sem a cara tremer. O Supremo Tribunal Federal, hoje, está sendo objeto de discussão pela sociedade, mas não se fecha a críticas. O próprio presidente do Supremo tem apresentado discussões e a própria corte. O interessante é que na semana passada a notícia era essa aqui. STF contrata monitoramento para saber quem são seus críticos nas redes. Porque eles lidam super bem com as críticas, segundo o Messias. Aí depois ele veio com esse discurso aqui. Foi muito honesto e isso para mim é muito significativo porque eu aprecio a verdade, eu aprecio a honestidade. Eu não construí a minha vida aqui em Brasília mentindo. Só que momentos antes ele teve que se desculpar por mentir. Em uma entrevista, Messias, todo orgulhoso, tinha dito isso. Eu vivi o 8 de janeiro por dentro de uma forma dramática. Assim que ocorreu a tentativa golpista e a depredação de todos os prédios públicos, eu corri aqui para trabalhar e a AGU foi a primeira instituição do Estado brasileiro a pedir a punição dos envolvidos. Nós pedimos a prisão preventiva em flagrante dos envolvidos, foi pedida por mim, como advogado-geral da União, ao ministro Alexandre de Moraes. Só que aí, isso hoje não pode mais ser motivo de orgulho. Isso é mal visto pela sociedade como uma medida autoritária. Então, Messias disse que não foi bem assim que aconteceu. Agora também quero dizer o que não fiz. Não sou órgão de persecução criminal. A Advocacia Geral da União não é órgão de persecução criminal. Não pedimos prisão preventiva. Houve uma atecnicidade naquela fala. Peço perdão. Foi tipo, falei achando que estava levando vantagem, mas não levei vantagem. Perdão, viu? Teve também um outro momento muito importante que eu separei só para vocês verem como cabem dois Messias em um só. Olha o que ele dizia antes. Presta atenção. Então não dá para se falar em anistia não, tá? Anistia é inconstitucional, é a minha opinião, expressarei sempre que puder. Acho que é uma proposta, falar de anistia nesse momento, eu acho que é uma agressão à população brasileira. O que nós temos que falar é de punição. Punição dos golpistas, não só criminalmente, como de punição aos danos que eles causaram. Nós já pedimos 100 milhões de reais de bloqueio de bens, tem mais de 20 milhões bloqueados para ressarcir o dano que eles causaram. Anistia é inconstitucional, o que temos que falar é de punição. Vocês ouviram bem, né? Pois é, mas na sabatina ele tava assim, ó, quase com uma auréola na cabeça. O que fiz, e eu posso dizer a vocês que não me alegro. Nunca vou me alegrar em adotar medidas constritivas de liberdade de alguém. Meu marido falou que quando eu ficar bipolar das ideias, ele vai dizer que eu tô dando uma de Messias. E eu achei válido. Gente, teve um outro momento muito icônico, porque o Messias, em seu discurso, foi se colocando como um cara bacana, dizendo que lutava para acabar com os salários acima do teto constitucional. Ó, como luta esse Messias! Só que aí o Girão meteu essa aqui bem na cara dele. Colocaram sobre que a AGU pagou 6 bilhões em honorários, quase 3 vezes mais que em 2024, durante a sua gestão de 2025. Pagou 6 bi, embora o STF condicione essa verba ao teto constitucional. Como o senhor justifica pagamentos acima do teto, inclusive no seu caso, que recebeu 700 mil reais? A pergunta que eu lhe faço, o senhor recebeu acima do teto em algum mês? Se sim, por que não devolveu? Tipo, você milita aqui contra os salários acima do teto, mas levou 700 mil só de honorários? Então, por que você não devolveu o valor?
Cara, nessa hora eu quase fiquei com dó do Messias, porque foi muito constrangedor. Sério, a minha cara queimou pelo Messias. E a resposta dele, acredite, foi pior ainda. Eu vou acelerar porque é muito vergonha alheia. Eu quero dizer o seguinte, não foi a Advocacia Geral da União que pagou esse recurso que o senhor colocou, informou. A Advocacia Geral da União não tem nenhum tipo de gestão neste fundo dos honorários. Este advogado-geral da União não autorizou nenhum pagamento, não aprovou nenhum pagamento, não chancelou nenhum pagamento. A gestão desses recursos se dá a partir do Conselho Curador do Fundo, que é integrado por representantes eleitos pelas carreiras, que foi a opção legislativa. O que eu fiz para evitar abusos, para coibir qualquer tipo de desvio, foi adotar, do ponto de vista da minha gestão administrativa, medidas administrativas que submetessem este Conselho Curador a uma governança pública, que eles prestassem contas, com transparência, que passassem a observar o teto constitucional. Criamos um site, um portal, para que a sociedade pudesse controlar cada recurso, cada centavo, por matrícula, por CPF, por membro, o que ganhou, a fonte, a justificativa legal. Este foi o meu compromisso. É assim como eu procedo, dentro dos princípios constitucionais que eu acredito. Muito obrigado, senador Eduardo Girão. Gente, pelo amor de Deus, que a resposta dele foi que não foi ele que mandou pagar essa bolada de honorário aí em cima do teto constitucional, que ele alegou tentar derrubar. Então, ele só recebeu. A ideia não foi dele. Isso aconteceu na vida real, galera. Que doideira. E enquanto tudo isso ia acontecendo, saiu uma matéria que fez meu coração, que já estava conformado, se apegar em um sentimento que eu definitivamente não queria sentir. Esperança. Senadores dizem ter recebido o pedido de Alcolumbre para votar contra o Messias. Aí, você sabe o que aconteceu? Eu comecei a torcer pro Alcolumbre. E, cara, que morte horrível a minha. Nesse momento, eu me dei conta de quão ruim estava a minha situação. Pegar um pompom pro Alcolumbre, derrotar o Messias. Sério que eu vou ter que rezar o Rosário do Frei Gilson de madrugada depois dessa. E assim, Alcolumbre não está gabaritando os cenários de investigações e passando batido de todas elas à toa. Alcolumbre é um político extremamente forte e experiente. E aí eu comecei a pensar que, será? Alcolumbre já havia dito ao Lula que não ia sabatinar o Messias porque ele não queria o Messias. Lula bateu o pé no melhor estilo quem manda aqui sou eu e conseguiu que ele pautasse essa batina. Ali era um cenário de derrotas, a do Lula ou a do Alcolumbre, ambos em ano eleitoral. Mas voltando ao Messias, a sensação que eu fiquei é de que, desde o início, ele já sabia que não ia dar bom, porque em seu discurso ele apelou não apenas para a fé das pessoas, se dizendo evangélico, como se isso fosse algum tipo de credencial de autoridade, mas também saiu um choro feio, assim, ó. Tive a fortuna de nascer em uma família de evangélicos. Meus pais, Edna e Edson, que me assistem, plantaram muito cedo a semente da fé. E o que, sem dúvida, salvou a minha vida. Para mim, ser evangélico é uma bênção. Gente, essa situação foi tão deplorável, tão feia de assistir, que até o PT ficou com vergonha. Choro de Messias na CCJ desagrada até aliados da base governista. Sobre a assistolia fetal, que é extremamente cruel, Messias disse que, oh meu Deus, eu só estava seguindo ordens. Não, mentira, ele disse que, no seu entendimento, ele estava só seguindo a lei, mas que ele era super contra a interrupção de gravidez. Vocês entenderam, né? Ele tentou meter aquela, né, de acredite no que eu digo, não acredite no que eu faço. E antes de se abrir a votação, ainda deu tempo do Alessandro Vieira fazer um discurso emocionado sobre perseguição do judiciário e mostrar para as pessoas o que não fazer quando você quer ser reeleito com votos de bolsonaristas. Anunciou o voto favorável ao Messias. Assim, de graça. E agora, sabendo o que aconteceu, né, pensa no quanto o Alessandro se ferrou nessa. Morro de dó, mas nem ligo. Porque é bem importante lembrar que o Alessandro Vieira, assim como o Contarato, foram eleitos na esteira bolsonarista de 2018. Os caras eram delegados, aí a gente pensou que talvez eles estivessem do nosso lado, porque como assim um delegado, um cara da lei, ia estar apoiando o Lula? E no final eles apoiaram o Lula. Vivendo e aprendendo. Mas hoje a gente já sabe de tudo isso e ambos irão tentar a reeleição. Mas dessa vez, não contem com os nossos votos. Beleza?
Moro também chegou a questionar o Messias como ele reagiria às comparações de Lula a Maduro, o que eu achei bem pertinente, porque essas postagens estão sendo alvos de processo hoje em dia. Mas Messias saboretou e não respondeu, porque aí era entregar o ouro demais, né, galera? Votação na CCJ encerrada com a aprovação do Messias por 16-11. E ali, naquele momento, eu vi potencial. Foi muito apertado. Chegamos ao plenário e a primeira coisa que eu notei foi o Alcolumbre feliz. E aí eu fiquei doida. Tipo, doida mesmo. Olha o nível das mensagens que eu tava mandando pras pessoas naquele momento, às 6h47 da noite. Gente do céu, pelo amor de Deus, eu acordei plena da vida, sabendo que a gente ia, desculpem o meu francês, se de verde e amarelo hoje, já pensando que ano que vem faríamos impeachments, sabe, um combo, pague 2, leve 3. Mas ele tá deixando a gente sonhar, ele tá muito felizinho. Ai, meu Deus, que ódio de alimentar a esperança. Vou dormir chorando. É assim, se o Alcolumbre ia ser derrotado, por que raios ele estaria feliz? Ou ele é sádico, ou ele sabia que não seria derrotado. E no final das contas, ele só sabia mesmo que enterrar o Lula e mostrar que ninguém faz queda de braço com ele. Então, sim! Presta atenção! Presta atenção! Votaram sim! 34 senadores e senadoras! Votaram não! 42 senadores! Foi rejeitada a indicação! A matéria vai ao arquivo e será feita devida comunicação à presidência da República! Cumprida a finalidade desta sessão deliberativa ordinária do Senado Federal, a presidência declara o seu encerramento. Messias rejeitado num ato histórico do Senado. E eu já falei no início do vídeo como eu reagi a isso, então eu vou pular para os bastidores pós-derrota do Messias. Mas antes, uma imagem para deixar seu coração quentinho. Tá, agora as repercussões, as explicações e as humilhações de brinde. Começando pela humilhante opinião do Estadão. Lula sofre derrota histórica. Senado rejeita indicado do presidente ao STF, o que não acontecia desde o século XIX. Mas não o fez porque se tratava de um despreparado, e sim porque decidiu escancarar a crise com Lula. Mas melhora, porque se é para pisar, tem que pisar direito. Abre aspas. Fez muito bem o Senado ao recusar a indicação de Jorge Messias para o STF. Como já dissemos nesse espaço, o advogado-geral da União não possuía notável saber jurídico, um dos mais importantes pré-requisitos constitucionais para vestir a toga no STF. E só foi indicado pelo presidente Lula porque devota lealdade canina ao demiurgo petista. Fecha aspas. Lealdade canina. Eu ri, mas piora. Aspas novamente. Lula é o primeiro presidente a ter uma indicação ao STF rejeitada desde Floriano Peixoto. De lá para cá, todos haviam sido aprovados pelo Senado, inclusive os mais escandalosamente despreparados, como Dias Toffoli, cujo saber jurídico era seu notório trabalho como advogado do PT e que levou bomba nos 2 concursos que prestou para a magistratura. Perto dele, Messias é um Moreira Alves. Fecha aspas. E tirando esses pontos que a matéria humilha o Messias, o Lula e o Toffoli, o Estadão bateu no ponto de que o Senado quis comprar esse BO com o Lula para mostrar não só que o Lula está em baixa e não manda em nada, como também que há uma dúvida latente de que ele vai conseguir se reeleger. Mas a real é que é bem mais que isso, e quem nos conta é o Metrópolis. As 24 horas que antecederam a derrota de Lula na indicação ao STF. Aí a matéria conta que quem tentava converter votos ao Messias ouvia que só o faria se o Alcolumbre autorizasse, e que até na terça de manhã o Messias tinha chance. Mas os ventos mudaram, com a mídia revelando que a Polícia Federal estava investigando a entrada no Brasil de 5 a 7 malas transportadas em um voo que levava Hugo Mota e o senador Ciro Nogueira.
Pausa para perguntar se todo mundo viu isso. Os caras estavam numa ilha classificada pela Receita Federal desde 2016 como um paraíso fiscal, na companhia de um empresário do ramo de tigrinho. E aí eles chegaram da ilha com 7 malas que simplesmente não passaram pelo raio-x. E por que raios não passaram pelo raio-x após saírem de uma ilha considerada paraíso fiscal com um empresário de bet? Cara, que doideira. A gente está falando de um senador da República e do presidente da Câmara dos Deputados, que também estão em todas. Sinto que toda essa história ainda vai acabar num grande Dória. A ver. Mas, voltando aqui para a matéria do Metrópolis. A matéria também relata que a Polícia Federal também deixou vazar que flagrou um suplente do Alcolumbre sacando R$350 mil durante a apuração dos desvios de verbas do DENIT. E que, além disso, o próprio Alcolumbre seria alvo da investigação por conta da Previdência do Amapá, que investiu recursos no Banco Master. Vocês lembram, né? Você ainda não entendeu o que está acontecendo? Calma que a Folha desenhou. Ministros do STF veem mensagem contra o tribunal e erro de Lula em derrota de Messias. Explico. Os ministros começaram a avançar para cima do Senado, em cima dos senadores. O que estaria rolando seria apenas a resposta da instituição. Seria mais do que um bateu, levou. Seria um vem que eu te derrubo. O recado seria de que o impeachment de ministros agora não é mais conversa de gente antidemocrática, mas uma possibilidade real. A rejeição ao Messias foi uma espécie de impeachment antecipado, uma demonstração de força. Mas agora, a parte da matéria que mais me assustou foi essa aqui. Abre aspas. Um magistrado sinalizou a um interlocutor que é preocupante o fato de Mendonça ser o relator de 2 casos mais rumorosos para a política, o do INSS e do Master, e ainda assim não ter conseguido virar votos suficientes entre senadores da oposição. Fecha aspas. E o que eu entendi disso é que o Mendonça não usou os casos que ele julga para interferir no voto dos senadores e que isso é preocupante? Tipo, como assim o Mendonça não chantageia a galera para realizarem suas vontades? Isso é tão normal por aqui. E tá escrito no jornal, como se fosse algo super de boa. Não é o Brasil que é amaldiçoado, são as pessoas que o governam. E entendam, nós chegamos ao dia de ontem por conta de um único fator: cálculo político. Flávio tá à frente de todas as pesquisas. Ele vai ser o presidente. Temos quase 70% da população dizendo que vai dar prioridade de voto em quem quiser derrubar ministros. Temos a projeção de uma maioria no Senado. O Alcolumbre, que não é bobo, leu o cenário. E o Lula já sabe que o Alcolumbre, picou a mula. Tanto que governo Lula considera a relação com o Alcolumbre rompida definitivamente. No melhor estilo, eu nem queria mesmo. E eu achei muito bom o Lula declarar essa guerra ontem, porque hoje tem derrubada do veto à dosimetria. Então, eu vou me permitir ficar otimista. No meio de toda essa guerra declarada, a Folha fez uma matéria dizendo que a esquerda fala em crise e pede mobilização do povo contra o Congresso. Aí o Ivanildo foi lá no Twitter lembrar que, quando o bolsonarismo se mobilizou para pressionar o Congresso, isso foi taxado por essa mesma imprensa de discurso golpista e antidemocrático. Sempre bom lembrar. Mas para a esquerda, é uma mobilização legítima. Os caras vão para cima, atacar uma instituição democraticamente eleita para salvar a democracia. Mas, que é isso? Elas estão descontroladas. Segundo o relator da sabatina do Messias, o Lula não vai indicar outra pessoa. E o Alcolumbre, inclusive, já avisou que se ele indicar, ele não vai nem olhar para essa indicação até as eleições. Portanto, ficaremos por mais um bom tempo com 10 ministros na corte. E como disse um senador ontem, ninguém está sentindo falta do 11º. E para encerrar, em meio à maior crise da história do STF, a Polícia Federal informa que vai atrasar a entrega do novo relatório sobre as pessoas que foram envolvidas com o Vorcaro, porque eles conseguiram abrir o outro celular do Vorcaro. Portanto, eu acho que eles encontraram coisas novas, né? Ansiosa eu? Muito. Mas por hora eu me contento em soltar apenas um perdeu, mané, uma mola. A gente vai restaurar a democracia nesse país.
É só questão de tempo. E antes desse vídeo acabar, eu quero agradecer demais ao Kleber, ao Armando e ao Ricardo, que se tornaram membros fundadores Ouro, e ao Alcides, que se tornou membro Diamante. E assim, eles cravaram seus nomes na história do meu canal. E eu nem sei como agradecer essa força. Gente, valeu mesmo. De coração. E agora um último recado. Porém bem importante. A esquerda nunca conquistou o poder apenas com votos, partidos ou militância. Isso é só a camada mais visível. Eles sabem que existe algo muito mais profundo? A cultura. Pensa comigo. Antes de existir poder, existe aquilo que as pessoas acreditam ser verdade. Existe aquilo que elas sentem como justo. Aquilo que elas consideram normal. E é exatamente aí que entra a formação do imaginário. Olavo de Carvalho repetiu inúmeras vezes que nada está na realidade política de um país se não estiver primeiro na sua literatura. Ou seja, o poder não começa nas urnas. Ele começa nos livros, começa nas histórias que uma geração lê, nas ideias que são repetidas nas escolas, nas imagens, nos símbolos, nas palavras que vão sendo lentamente transmitidas e introduzidas, até que elas pareçam óbvias. E é por isso que o Te Atualizei está saindo da zona de conforto. Porque depois de tudo que o Bolsonaro fez pelo Brasil, não basta a gente o defender no presente. É preciso defendê-lo na história. Em dezembro vamos lançar um livro sobre a história do bolsonarismo. Um livro físico, documento oficial, que vai contar a história do nosso movimento para as próximas gerações. Então, se você acha que esse projeto é importante, eu te convido a apoiar o nosso trabalho como membro fundador do Te Atualizei. Como membro fundador, você apoia o projeto, recebe o livro em casa no lançamento em dezembro, tem seu nome nos créditos dos meus próximos vídeos, acesso vitalício ao aplicativo e ainda participa das reuniões do Elite pra gente trocar uma ideia. Portanto, se você quiser e puder, basta acessar o site que lá tem tudo detalhado e você pode fazer parte desse registro histórico para o Brasil. Eu vou deixar o link fixado no primeiro comentário e no QR Code que tá aparecendo aqui na tela. Porque, galera, essa história é nossa e somos nós que vamos contá-la. Dito tudo isso, agora eu quero saber de vocês. Lula vai ter culhão de indicar mais alguém ou essa vergonha será recolhida para embaixo da cama? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. E se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like. Porque você já sabe, acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera! Fui. Muito tempo a gente esperou, viu o poder se fechar e calou. Mentira em rede se multiplicou e até pensar virou alvo e temor. Desumanizam pra impor, rótulo cola no opositor. Antes da lei vem o clamor e a vitrine cobre a dor. A ferida do mundo não tem par, memória exige não repetir. O método tenta sempre voltar, cabe a consciência impedir. Acorda, Brasil, levanta do chão, retoma a razão.